Se queres saber como escrever uma música, vê as próximas 10 dicas. Se tiveres em mente tudo o que vou descrever, vais ter muito mais facilidade na próxima vez que tentares escrever uma música. Então vamos lá. Em primeiro lugar, começa com o título para a tua música. Escreve entre 1 a 5 palavras que resumam a mensagem da tua música. O título da música deve ser curto e altamente descritivo. Tenta resumir em poucas palavras o que queres transmitir com a tua música. Não te esqueças que o título é a primeira coisa com que os ouvintes terão contacto. Sendo assim, é muito importante captar a curiosidade deles. Em segundo, faz uma lista de perguntas para o título da tua música. Por exemplo, o que é que significa este título? O que é que este título resume? Em terceiro, decide a estrutura da tua música. Como é que podemos escrever uma música organizada? Com uma boa estrutura. A estrutura mais comum é verso, refrão, ponto, refrão. A estrutura ou forma é de extrema importância quando escreves músicas. Existem várias formas de estruturar uma música. Cada parte da estrutura tem várias características e não vamos explorar em pormenor cada uma agora. Se queres saber mais, podes ver aqui em baixo os segredos da composição musical na descrição do vídeo. 4. Cria uma pergunta para o refrão e uma para cada verso. Por exemplo, no verso queres colocar o ouvinte na história com uma escrita mais descritiva, ou seja, colocas menos emoção nessa parte. Aqui é importante que o ouvinte perceba do que é que estás a falar. Tens que o colocar no cenário mental que desejas. Por exemplo, podes deixar claro que estás a falar de uma relação acabada, de um amor platónico. Podes estar a falar de algum problema social, económico ou simplesmente a descrever um evento da tua vida. O verso deve deixar claro o assunto da música. No refrão, deves responder a esta questão. O que é que sentes em relação a isso? O refrão é o momento de seres menos descritivo e mais emotivo. É no refrão que deves expressar a tua opinião em relação ao assunto levantado no verso. Estas duas distinções são de extrema importância quando queres escrever uma música. Esta diferença entre escrita descritiva e emotiva ajudará a decidir o que farão os instrumentos na composição musical. Depois, encontra a melodia para a tua letra. O que é que capta a atenção numa música? A melodia. A nossa linguagem por si só dá-nos sugestões para a melodia. Basta-nos prestar atenção à melodia que as palavras têm naturalmente. Repara que sempre que falas, tu não recitas as palavras como um robô. Não falas sempre na mesma nota. Naturalmente, sem notares, utilizas várias notas musicais. Lê a letra que escreveste em voz alta. Depois lê como se fosses um ator a expressar muita emoção. Exagera na emoção. Repara que algumas sílabas ficam mais altas que outras. Vou repetir. Exagera na emoção. Então basta seguires esta tendência natural e nas sílabas mais acentuadas utilizas notas mais agudas e vice-versa. Esta dica vai ajudar-te bastante a criar melodias quando escreveres a tua música. Começa a adicionar acordes à melodia. Experimenta uma progressão de acordes simples e repetitiva. Não precisas de reinventar a roda. Quando escrevemos uma música, podemos utilizar progressões de acordes que já existem. Devemos, na verdade. Podes procurar aqui no canal Progressões de Acordes que vais encontrar um vídeo só sobre isso. Ao escutares os acordes, estes podem sugerir-te a melodia. Experimenta utilizar o ponto anterior e recitar a letra em voz alta enquanto tocas os acordes. Naturalmente vão começar a aparecer ideias na tua mente. Depois tens de prestar atenção para cantar afinado. Quando conseguires criar uma melodia que gostas, tenta gravá-la de imediato. É muito fácil esquecer uma melodia. Escolhe a pergunta do primeiro verso. O primeiro verso é aquele que trará o ouvinte para a situação que queres descrever. Então este deve ser o verso mais descritivo de toda a música. O ouvinte deve ficar já com uma imagem mental do espaço e do que queres transmitir com essa música. Em oitavo, junta o verso ao refrão. Depois de teres um verso e um refrão, cria a transição entre eles. Como disse, o verso tende a ser mais descritivo, o refrão tende a ser mais emotivo. Por esta razão, o refrão normalmente utiliza notas mais agudas. As notas mais agudas na música dão-nos a sensação de emoção mais forte. Quanto mais agudo, mais forte a emoção. Sendo assim, é uma boa ideia tentares fazer a transição entre o verso e o refrão desta forma. Uma melodia mais contida no verso e uma melodia mais intensa no refrão. Não te esqueças, é no refrão que tens de expressar toda a tua emoção. O refrão é também a parte da música que deves ter uma melodia mais reconhecível. Por isso é importante que a melodia seja um tanto simples para entrar facilmente no ouvido. Lembra-te disto quando estiveres a escrever a tua música. Em nono, cria o teu segundo verso e aponta. Escolhe outra questão para responder no segundo verso. O segundo verso continua a ser descritivo, mas agora podes mudar um pouco o foco. O ouvinte aqui já está integrado na história e agora podes, por exemplo, concluir a descrição. Podes, por exemplo, apresentar uma solução se a tua música se refere a um problema. Vamos ver aqui um exemplo concreto. Imagina que começaste a descrever uma relação que falhou no primeiro verso. Descreveste as pessoas,
o momento, o espaço, etc. Tudo o que achares necessário. No segundo verso, podes descrever o que pensas fazer agora. Por exemplo, esquecer, seguir em frente, tentar de novo, o que queiras. O importante é entenderes que no segundo verso deves trazer uma continuação da tua história. O teu segundo refrão terá a mesma melodia e letra que o primeiro refrão. Estás agora quase a finalizar a tua música. Aqui podes adicionar uma ponte. A ponte adiciona um pico emocional à música. A melodia da música aqui deve ser diferente do verso e do refrão. Tenta utilizar um acorde que ainda não tenhas utilizado. A ponte não é obrigatória, mas pode adicionar muita força à tua música. Por fim, grava a tua música. Um simples piano e voz, ou guitarra e voz, pode ser muitas vezes mais eficaz emocionalmente. Não precisas de uma quantidade enorme de instrumentos. Da próxima vez que fores escrever uma música, tenha em mente todos estes pontos. E antes de ires embora, não te esqueças, subscreve o canal, coloca um gosto se gostaste do vídeo e comenta aqui em baixo. Espreita também todos os links que eu deixei na descrição do vídeo. Até ao próximo vídeo.